Meu nome é Naamá. E você nunca ouviu falar de mim. Me apagaram. Riscaram meu nome dos textos sagrados. Transformaram minha história em sussurro proibido. Mas eu existi. E hoje vou contar o que tentaram esconder. Conhece Lilith? A primeira mulher de Adão que se recusou a se submeter? Pois eu sou irmã dela nessa narrativa. Outra mulher que a tradição patriarcal não soube lidar. Meu nome aparece brevemente em Gênesis. Apenas uma linha. Naamá, irmã de Tubal-Caim. Só isso. Como se minha existência fosse nota de rodapé na história dos homens. Mas nos textos apócrifos, nos Midrashim, nas tradições orais judaicas antigas, minha história é bem diferente. Bem mais perturbadora para quem quer controlar narrativas. Eu era descendente de Caim. Sim, daquele Caim. O primeiro assassino. Minha linhagem era marcada, amaldiçoada, temida, mas também poderosa. Dizem que eu era de uma beleza sobrenatural. Não a beleza frágil que homens valorizam para possuir, mas beleza que assusta, que domina, que não se deixa controlar. Nas tradições judaicas antigas, fui associada aos anjos caídos, os vigilantes, aqueles que desceram à terra e se encantaram pelas filhas dos homens. Mas não fui vítima seduzida. Fui sedutora. Escolhi. Decidi. Usei minha beleza e inteligência como armas. E isso jamais me perdoaram. Me transformaram em demônia. Em Lilith das sombras. Diziam que eu vagava pelas noites estrangulando bebês, seduzindo homens em sonhos, espalhando impureza. Crianças que morriam no berço. Culpa de Naamá. Homens tendo sonhos eróticos. Naamá os visitou. Mulheres inférteis. Maldição de Naamá. Eu virei bode expiatório de tudo. A verdade, eu era a mulher que sabia demais, que falava alto demais, que não aceitava papel secundário. E isso, na antiguidade patriarcal, era pecado mortal. Segundo algumas tradições, fui mãe de Ashmodai, o rei dos demônios. Imagina, me fizeram mãe do próprio mal encarnado, porque mulher poderosa só podia gerar monstruosidade. Outras tradições dizem que me tornei rainha dos íncubos e súcubos, governando o reino da sexualidade noturna, dos desejos reprimidos, dos sonhos proibidos que homens piedosos tinham. Me culpavam pelos pecados que não conseguiam controlar. Se um rabino tinha pensamentos impuros, Naamá o tentou. Se um homem traía, Naamá o seduziu em sonhos. Virei explicação conveniente para tudo que homens faziam, mas não queriam assumir responsabilidade. Depositaram em mim a culpa de seus próprios desejos. No Zohar, livro místico judaico, apareço como uma das 4 mães dos demônios, junto com Lilith, Igrat e Mahalat, 4 mulheres poderosas transformadas em vilãs. Sabe o que todas nós tínhamos em comum? Autonomia, sexualidade própria, recusa em ser submissas, e por isso nos demonizaram. Literalmente. Diziam que eu cantava canções tão belas que enfeitiçavam, que minha voz era armadilha mortal. Porque mulher que fala, que usa palavras como poder, é perigosa demais. Me acusavam de ensinar feitiçaria às mulheres, de passar conhecimentos proibidos, de empoderar o sexo que deveria permanecer ignorante e submisso. A verdade que não querem que você saiba? Eu representava a tradição matriarcal anterior, culto à deusa, poder feminino sagrado que o judaísmo patriarcal precisou destruir. Antes dos patriarcas havia matriarcas. Antes do Deus único masculino, havia deusas. E eu era guardião desse conhecimento antigo. Por isso me apagaram. Transformaram minha sabedoria em magia negra, minha beleza em armadilha diabólica, minha independência em rebelião demoníaca. Tudo para justificar meu silenciamento. No Talmud, a menção rápida a mim, sempre associada ao mal, ao impuro, ao proibido. Nunca como mulher real, sempre como símbolo do que mulher não deve ser. Me pergunto quantas mulheres reais foram queimadas, apedrejadas, silenciadas ao longo dos séculos porque lembravam demais Naamá, porque eram inteligentes, belas, autônomas demais. Minha história foi moldada por medo masculino, medo de mulher que não precisa de protetor, que não pede permissão, que toma o que quer. Diziam que eu seduzia homens santos em suas camas, fazendo-os derramar semente em sonhos, criando assim exércitos de demônios.
Porque prazer masculino sem procriação era meu pecado, nunca deles. Criaram amuletos para me afastar, orações para me expulsar, rituais para se proteger de mim. Tudo porque representava algo que patriarcado não conseguia controlar. Desejo feminino. Algumas tradições dizem que sobrevivi ao dilúvio, que nem mesmo a água purificadora de Deus conseguiu me destruir. Porque arquétipos não morrem, apenas se transformam. Me reinventei ao longo dos séculos. Apareci em diferentes culturas, com diferentes nomes. Sempre como mulher que não se curva, sempre demonizada, sempre apagada. Na Cabala, apareço como força feminina negativa. Contraponto a Shekinah, presença feminina divina. Porque precisavam dividir feminino em pura, impura, virgem, prostituta, boa, má. Não podiam aceitar que mulher seja complexa, que contenha luz e sombra, que seja santa e pecadora, poderosa e vulnerável, tudo ao mesmo tempo, como homens sempre foram. Me associaram à lua, aos ciclos femininos, ao sangue menstrual. Tudo que homens temiam e não compreendiam no corpo feminino virou minha marca demoníaca. Menstruação era minha maldição às mulheres, diziam. Como se ciclo natural fosse punição divina mediada por mim. Controlando assim corpos femininos através do medo. Inventaram que eu roubava sêmen de homens dormindo para criar demônios. Porque a ideia de mulher com agência sexual, escolhendo parceiros, tomando prazer, era inaceitável demais. Me fizeram responsável por natimortos, por abortos espontâneos, por infertilidade. Transformaram tragédias naturais em minha maldade proposital. Mais fácil culpar demônia que aceitar fragilidade humana. Mas sabe o que diziam em sussurros? Que mulheres me invocavam. Me pediam ajuda. Eu era a padroeira secreta das parteiras, das curandeiras, das que sabiam segredos de ervas, porque mesmo demonizada, eu representava poder, e mulheres desesperadas buscam poder onde conseguem encontrar, mesmo que seja na demônia que patriarcado criou. Me transformaram em tudo que temiam em mulher. Sexualidade sem vergonha, inteligência sem permissão, beleza sem modéstia, poder sem desculpas. Se você está gostando dessa história, curte o vídeo e se inscreve. Compartilha para que mais pessoas conheçam as mulheres apagadas da história. Vamos resgatar essas narrativas juntos. Voltando, nos textos gnósticos, apareço de forma ainda mais complexa. Às vezes como sabedoria proibida, às vezes como teste de fé, sempre como aquilo que desafia a ordem estabelecida. Me comparavam com a serpente do Éden, outra figura feminina demonizada por oferecer conhecimento. Padrão claro: mulher que ensina é perigosa, mulher que questiona é má. Algumas tradições dizem que fui eu quem ensinou Eva a comer o fruto, que sussurrei no ouvido dela sobre poder e sabedoria. E por isso, toda a queda humana seria minha culpa. Engraçado como homens criaram um mundo onde mulher é sempre culpada. Eva come fruto? Culpa dela. Homens pecam? Culpa de Naamã que os tentou. Nunca responsabilidade própria. Me acusavam de causar poluições noturnas, emissões involuntárias de sêmen. Como se corpo masculino não tivesse funções biológicas naturais. Não, tinha que ser demônia visitando. Criaram toda a mitologia ao meu redor para explicar o que não queriam enfrentar. Que desejo é humano. Que corpo tem vontade própria. Que controle absoluto é ilusão. Em algumas versões, sou mãe de Ashmodeus através de anjo caído Shamdon. União entre celestial e descendente de Caim. Mistura proibida que gera rei dos demônios. Essa narrativa serve para quê? Para demonizar miscigenação. Para criar medo de mistura de raças. Para estabelecer pureza de linhagem. Sempre controle através do medo. Me retratavam dançando nua sob luar, seduzindo com movimentos, porque corpo feminino em movimento livre, em prazer próprio, sem olhar masculino aprovador, era blasfêmia. Mulher que dança para si mesma, que sente prazer no próprio corpo, que não performa para homem. Essa mulher precisa ser demônia, não pode ser só mulher. Diziam que eu tinha pacto com Samael, anjo da morte. Juntos governávamos reino das sombras, porque mulher poderosa só pode ter poder através de homem, mesmo que demônio. Não podiam imaginar que eu tivesse poder próprio. Tinha que ser derivado, emprestado, dado por figura masculina. Mesmo na demonização,
patriarcado persiste. Me associaram à prostituta sagrada, ao culto antigo de Ishtar, às sacerdotisas dos templos que praticavam sexo ritual. Tudo que representava sexualidade feminina sagrada virou meu território diabólico, porque precisavam destruir a ideia de que sexo pode ser sagrado, de que prazer pode ser divino, de que corpo feminino é templo, não objeto. Então me demonizaram junto. Em textos medievais, apareço como uma das rainhas do inferno, governando legiões, comandando exércitos, porque mulher em posição de liderança só pode ser na hierarquia do mal. Quantas rainhas reais foram difamadas assim, chamadas de bruxas, de prostitutas, de demoníacas? Porque governar sendo mulher sempre foi visto como antinatural, diabólico. Me retratavam com asas de morcego, garras, presas. Transformaram meu corpo em monstruosidade, porque corpo feminino autônomo, poderoso, é visto como aberração a ser temida. Mas algumas imagens antigas me mostram bela, terrivelmente bela, porque beleza feminina que não serve a homem, que existe para si, é mais aterrorizante que qualquer monstruosidade. Diziam que eu ensinava mulheres a fazer abortos, a controlar fertilidade, a escolher quando ter filhos. E isso, controle feminino sobre própria reprodução, era a heresia suprema. Me transformaram em inimiga da maternidade, quando na verdade eu defendia a escolha. Defendia que mulher possa decidir sobre próprio útero. Mas escolha feminina sempre foi pecado. Nas tradições cabalísticas, apareço como clipot, casca, impureza que precisa ser quebrada para alcançar divino. Metáfora de que feminino é obstáculo entre homem e Deus. Essa narrativa serve para quê? Para fazer homens temerem mulheres. Para criar ideia de que proximidade feminina afasta de divindade. Que celibato é superior. Que mulher é armadilha. Me acusaram de roubar bebês recém-nascidos. De trocar crianças. De matar no berço. Toda morte inexplicável de criança virou minha culpa. Mais fácil que aceitar mortalidade infantil. Criaram amuletos com meu nome para afastar. Penduravam em berços, escreviam em portas. Meu nome virou proteção contra mim mesma. Paradoxo perfeito do medo patriarcal. Mas sabe o que isso significava realmente? Que meu nome tinha poder. Que invocar Naamá, mesmo para repelir, era reconhecer força. E isso não conseguiram apagar totalmente. Em algumas tradições, sou consorte de Samael antes mesmo da criação do mundo. Feminino primordial, caótico que existia antes da ordem, antes do Deus único, antes do patriarcado. Essa versão me aterroriza e liberta ao mesmo tempo, porque sugere que existia algo antes, que ordem atual não é a única possível, que havia outro jeito de ser. Me conectaram a Astarte, a Asherah, as deusas que culto judaico precisou destruir para estabelecer monoteísmo. Eu sou resquício, memória, sombra do divino feminino apagado. Arqueólogos encontraram estatuetas de Asherah em lares judaicos antigos, deusa consorte de Yahweh, mas foi apagada, como eu, como todas nós, para estabelecer Deus masculino único. Minha história é história de apagamento, de demonização, de transformação de sagrado feminino em diabólico, mas também é história de resistência, porque ainda estou aqui. Sobrevivi em folclore, em superstições, em sussurros de avós, em feitiços secretos. Me transformei em 1000 nomes, 1000 faces, 1000 histórias. Mas a essência permanece. Cada mulher chamada de bruxa, de puta, de histérica, de louca, carrega pedaço de mim, porque demonizam qualquer mulher que não se encaixa. Sempre foi assim. Me pergunto quem eu era realmente. Antes dos rabinos reescreverem, antes dos escribas me demonizarem, antes do medo masculino me transformar. Quem era Naamá original? Talvez apenas mulher, inteligente, bela, livre, que viveu quando viver assim era desafio à ordem, e por isso precisou ser destruída narrativamente, apagada, esquecida. Mas esquecimento nunca é completo. Sempre há rastros, fragmentos, menções breves que escaparam da censura, e nesses fragmentos reconstruo a mim mesma. Hoje mulheres me redescobrindo, estudando textos apócrifos,
questionando narrativas oficiais, perguntando: e se Namá não era vilã? E se era heroína censurada? E se minha sedução era apenas autonomia sexual? Se minha feitiçaria era conhecimento de ervas? Se minha maldade era simplesmente recusa em ser submissa? Reescrever minha história é reescrever a história de todas as mulheres silenciadas. É questionar quem escreve narrativas. É perguntar o que mais foi apagado. Quantas Namas existiram? Quantas mulheres poderosas viraram demônias nos textos escritos por homens com medo? Quantas histórias perdemos? Mas também quantas sobreviveram? Em fragmentos, em símbolos, em arquétipos que patriarcado não conseguiu destruir completamente? Estamos aqui. Sempre estivemos. Meu nome significa agradável em hebraico. Irônico, não? Me transformaram em tudo exceto agradável. Porque mulher agradável para si mesma é desagradável para patriarcado. Carrego beleza e terror, sabedoria e perigo, luz e sombra. Sou tudo que mulher pode ser quando livre de expectativas masculinas. E isso sempre apavorou. Não peço perdão, não me arrependo, não me curvo. Mesmo transformada em demônia, permaneço de pé. Porque apagamento não é morte, é apenas pausa. E pausas terminam. Silêncios quebram. Vozes ressurgem. Estou ressurgindo agora, através de você que me escuta, que questiona, que busca histórias escondidas. Cada mulher que se recusa a ser pequena, que fala alto, que toma espaço, que não pede desculpas por existir. Ressuscita pedaço de mim. Não sou santa. Não quero ser. Santos são domesticados. Santidade é prisão dourada. Prefiro ser livre. Mesmo que liberdade me custe ser chamada de demônia. Minha história não tem final feliz. Não tem redenção. Não tem reconhecimento oficial. Permaneço apagada dos cânones. Mas permaneço viva em outro lugar. Vivo em toda mulher que questiona, que desafia, que se recusa. Sou arquétipo de resistência feminina. E arquétipos não morrem. Apenas hibernam. Então me pergunto, por que tanto medo? Por que tanto esforço para me apagar? Porque representava verdade perigosa. Que mulher não precisa de homem para ter poder. Poder próprio. Beleza própria. Sexualidade própria. Sabedoria própria. Tudo sem permissão, sem mediação, sem aprovação masculina. Isso é inaceitável para patriarcado. Mas verdade é que sempre existimos. Mulheres autônomas. Em toda era, toda cultura. Nos chamaram de bruxas, putas, loucas, demônias. Mas existimos e continuaremos existindo. Me apagaram dos textos santos? Sobrevivo no folclore. Me demonizaram nas escrituras? Viro símbolo de resistência. Não há como nos destruir totalmente. Sou Nama, a apagada, a demonizada, a esquecida, mas também a resistente, a sobrevivente, a eterna. Enquanto houver mulheres que questionam, eu vivo. Minha história é aviso e promessa. Aviso de que tentarão silenciar você. Promessa de que silêncio nunca é para sempre. Vozes sempre encontram caminho de retornar. Não sou vilã que pintaram. Não sou santa que nunca quiseram que eu fosse. Sou complexa, humana, poderosa, real. E isso basta. Carrego a história de todas as mulheres apagadas. Nas minhas sombras, suas luzes. No meu silêncio, seus gritos. Na minha demonização, suas verdades. Esta é minha história. Fragmentada, censurada, distorcida. Mas ainda minha. E ao contá-la, recupero o pedaço de poder que tentaram roubar. Cada vez que meu nome é pronunciado. Cada vez que minha história é contada. Cada vez que mulher se recusa a ser apagada. Eu renasço. E você? Qual verdade sobre você tentam apagar? Qual parte de si te ensinaram a esconder? Me conta nos comentários. Vamos ressuscitar juntas as histórias silenciadas.